Então, bora lá, jovens, com mais um vídeo do Geopolítica para Iniciantes. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Hoje a gente vai falar de um negócio que, olha, é até difícil de acreditar de tão contraintuitivo. Em pouco mais de 3 anos, a Alemanha fez o impensável. Eles simplesmente ultrapassaram os Estados Unidos na capacidade de produzir munição convencional. É, isso mesmo que vocês ouviram. E para resumir essa revolução toda, tem um número que é, assim, um completo absurdo. 2000%. Esse é o aumento da capacidade de produção de projéteis de 155 milímetros da Rheinmetall, que é a maior fabricante de armas lá da Alemanha, desde 2022. Cara, é um salto colossal num piscar de olhos. Saca só como a coisa mudou. Antes de 2022, a indústria alemã estava naquela pegada do dividendo da paz, produzindo só uns 70 mil projéteis por ano. Bem modesto, né? Mas hoje a capacidade já bateu 1,1 milhão de unidades e a projeção é chegar a 2 milhões até o fim da década. Só para dar uma dimensão da coisa, o próprio Pentágono colocou como meta chegar a 1,2 milhão de projéteis por ano até o fim de 2026. Ou seja, a Rheinmetall sozinha já está quase lá e vai deixar a meta americana comendo poeira. Aí fica aquela pergunta no ar, né? Como é que uma nação europeia que passou décadas super desmilitarizada, focando em exportação de tecnologia e carros de luxo em tempos de paz, conseguiu passar a perna no gigantesco complexo militar e industrial dos Estados Unidos em meros 3 anos? Bom, não teve nenhum passe de mágica aqui. Essa virada alemã foi super estruturada e se apoia em 3 pilares básicos: dinheiro, modelo industrial e mão de obra. Vamos usar isso como nosso mapa e dar uma olhada em cada um deles para entender essa engenharia. O primeiro pilar, claro, é a grana. Em março de 2025, o parlamento alemão, o Bundestag, aprovou uma emenda que foi histórica. Eles chutaram o balde do tal freio da dívida que segurava os gastos deles há mais de uma década. Com essa manobra, liberaram logo de cara uns 400 bilhões de euros especificamente para a defesa e segurança, e mais 500 milhões para a infraestrutura. Para vocês terem noção, é o maior pacote de rearmamento deles desde a Segunda Guerra Mundial. Já o segundo pilar é o modelo industrial. E é aqui que a vantagem alemã brilha de verdade. Nos Estados Unidos, o esquema depende muito de fábricas semi-estatais geridas por contratantes, com instalações lá da época da Guerra Fria e uma burocracia imensa que faz demorar de 4 a 6 anos só para expandir uma planta. Do outro lado, o modelo alemão, liderado pela Rheinmetall, opera com a agilidade de uma empresa privada mesmo. Os caras tomam decisões financeiras super rápidas e, pasmem, ergueram uma fábrica nova na Baixa Saxônia em exatos 15 meses, da pedra fundamental até a inauguração. Aliás, galera, deixe um comentário de um tema que você quer que eu faça outro vídeo e eu farei e postarei no canal em menos de uma semana. E essa pegada agressiva do setor privado não parou no crescimento interno. Eles foram às compras. Em 2023, desembolsaram 1 bilhão de euros pela espanhola Expal, o que já garantiu quase 500 mil de unidade na capacidade anual deles. Depois, compraram estaleiros, o grupo NVL, e começaram a erguer fábricas num ritmo frenético pela Europa Oriental inteira. Lituânia, Letônia, Hungria, România, Bulgária. Basicamente, estão montando um baita ecossistema de defesa pan-europeu. E olha a sacada genial dos caras. A criatividade industrial foi longe. Eles estão aproveitando a crise da indústria automotiva lá na Alemanha e convertendo fábricas tradicionais de carros em fábricas de munição. A unidade da Pierburg, lá em Berlim, que fazia bomba de motor, agora está fazendo carcaça de projétil. Tem até fábrica da Volkswagen negociando para virar linha de produção de blindado. É uma realocação pragmática de recursos direto para a defesa. O que nos traz ao terceiro pilar, a mão de obra. Em 2025, a Rheinmetall recebeu, chuta só, 350 mil currículos pelo mundo, sendo 250 mil só na Alemanha. Isso mostra uma mudança cultural gigantesca. Trabalhar com armamento na Alemanha era super mal visto, um estigma enorme por causa do passado. Hoje essas vagas viraram sinônimo de estabilidade e muito prestígio. Todo mundo quer entrar. Os catalisadores geopolíticos, 2 pressões externas forçando o rearmamento. Vamos entender o que disparou isso tudo. O primeiro grande catalisador, sem dúvida, foi a guerra na Ucrânia. O conflito de atrito conduzido pelo Putin deixou cristalino para o mundo que a guerra convencional moderna consome munição num ritmo astronomicamente maior do que a OTAN tinha previsto. Para manter a Ucrânia lutando, os estoques europeus secaram rapidinho. Ficou óbvio que a base industrial do continente era totalmente insuficiente. O segundo empurrão veio da mudança de postura de Washington com o retorno da administração Trump em 2025. Começaram a rolar questionamentos abertos sobre o compromisso americano com a OTAN, além de conversas bilaterais com a Rússia sem a Europa na mesa.
Para piorar, as novas tarifas americanas sobre insumos como aço e alumínio deixaram a produção da própria munição americana bem mais cara. Juntando essas duas pressões, a ficha da Europa caiu de vez. Não dava mais para terceirizar a própria defesa. Foi aí que, em março de 2025, surgiu aquela iniciativa liderada pela Ursula von der Leyen, um plano massivo de 800 bilhões de euros para turbinar os gastos em defesa e produzir arma dentro de casa. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. Claro que essa mobilização toda trouxe avanços absurdos, mas também escancarou uns gargalos bem complicados. Do lado positivo, a capacidade somada da Europa com a Ucrânia deve bater 3 milhões de projéteis por ano em 2026, rivalizando pau a pau com a escala da Rússia. Mas os obstáculos estão aí. A Europa continua super dependente da China para importar nitrocelulose, que é vital para fazer pólvora, fora a falta de sistemas de comando independentes, além de dependerem 100% da França no quesito de dissuasão nuclear. Tudo isso nos leva ao coração dessa história. Mais do que só a Alemanha ultrapassando os Estados Unidos nos números, a gente está vendo o fim de uma era. Acabou o tempo em que a Europa podia se dar ao luxo de terceirizar a segurança. O continente entendeu o recado. A partir de agora, eles vão ter que bancar a própria defesa com o seu próprio aço, a sua própria pólvora e, logicamente, o seu próprio dinheiro. E a grande dúvida que fica é: será que essa nova era de militarização e autossuficiência europeia veio mesmo para ficar? Mesmo se o cenário global der outra guinada? Por enquanto é isso, assista outro vídeo sobre o tema, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, piazada?